tá ao vivo. Você tá ao vivo. Pessoal, bom dia. Começamos então mais uma escola bíblica dominical e espero que todos estejam bem, estejam seguros e com certeza se cada um está aqui hoje é porque as misericórdias do Senhor não deixaram de agir sobre as nossas vidas. Então, primeiramente, a gente vai se dirigir a Ele, tá? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovam hoje, mas também se renovaram em cada dia da semana que passou. O Senhor cuidou de nós, o Senhor esteve conosco, ó Deus. O Senhor cuidou das nossas vidas e certamente cuidou de outras vidas através da nossa, meu Pai. Continue nos usando como instrumentos seus e nos capacite através da tua palavra, Deus. É diante dela que estamos aqui, é por causa dela que estamos aqui nessa manhã. Porque queremos ouvir o Senhor, ó Pai. Queremos aprender do Senhor, Pai. Queremos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, meu Deus. Abençoa-nos nessa manhã. Nós te pedimos, meu Pai, que a despeito de qualquer questão técnica, qualquer questão de tecnologia, Pai, o Teu poder seja sentido. A Tua presença esteja conosco. O Senhor nos abençoe. O Senhor possa impedir qualquer interferência maligna, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações estejam como terra fértil, abertos para a Tua palavra, desejosos de Te ouvir, de aprender, de contribuir com aquilo que a gente aprendeu durante a semana, Deus. Em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra não é como uma matéria que a gente domina, é a gente que é dominado por ela. E nós queremos nos submeter à Tua palavra, submeter ao Teu Espírito, a Tua presença, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos a mais um método de estudo da Bíblia. E agora, após esse aqui, eu queria dizer para os irmãos que a gente ainda tem mais 3 antes da nossa conclusão dos métodos de estudar a Bíblia sozinho, como estudar a Bíblia sozinho. E a minha oração tem sido que esses métodos e que esse aprendizado ele esteja sendo útil para os irmãos. Que depois que os irmãos estejam uma vez cientes de tudo aquilo que a gente está vendo, de tudo aquilo que a gente está aprendendo, os irmãos utilizem para poder extrair da palavra de Deus tudo aquilo que ela tem para dar. E mesmo assim, esse é um trabalho para a eternidade, né? Ficar absorvendo o que a palavra de Deus tem, né? De riqueza, de coisa para transformar a nossa vida. O que a gente pode prover muitas vezes são as ferramentas, porque as pessoas, e eu me incluo nelas, muitas vezes a gente não estuda a palavra de Deus e vem com várias desculpas, né? Tipo, ela é difícil, mas eu não tenho a ferramenta correta, mas eu não sei como fazer. E estudos como esse, eles tiram um pouco das nossas desculpas, né? Porque nós aprendemos desde coisas muito simples a coisas que exigem outros tipos de ferramenta, mas a questão é aplicar. E não só aplicar o método por si só, mas poder aplicar a sua vida. Lembre-se que mais do que aplicar um método, o que você está fazendo é alimentando-se da palavra, apropriando-se da palavra. E isso é que é importante, porque é isso que transforma a sua vida. Não é só o conhecimento das coisas que estão nela, mas a aplicação dela pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então, a minha oração é que o Espírito Santo desperte, ilumine, convença cada um da importância disso. Mas antes da gente falar do método de hoje, eu quero fazer uma pequena revisão do que a gente já viu, para vocês verem o quanto que a gente já caminhou, as coisas que a gente já aprendeu. Como eu disse, a gente está ainda, né, caminhando do mais simples para o mais complexo. Daqueles que muitas vezes
vão requerer o que você já fazia, às vezes com a sua Bíblia aberta, você lia um trecho, você memorizava um versículo, você grifava alguma coisa que achava interessante, tentava aplicar isso na sua vida. Então é você, né, logicamente, sempre na dependência do Espírito Santo, não há como essa transformação, esse entendimento acontecer sem a ação do Espírito Santo, sem submissão a essa palavra, sem deixar que essa palavra se imponha sobre você, sabe? Sem reverência. Então, esses são elementos bases, são elementos essenciais e que, independente do método que eu falar, não quer dizer que eu estou desconsiderando isso, tá? Não é só a sua capacidade, é a sua inteligência em ação, não. É em submissão, claro, ao Espírito de Deus, tá? Então, a gente foi caminhando daqueles que a gente precisava de menos ferramentas para outros que a gente viu agora que a gente está precisando, por exemplo, de concordância, né? Para alguns que têm comentário, para alguns que têm dicionário bíblico. É claro que, como eu disse para os irmãos, eu estou adaptando o original aqui à nossa realidade muitas vezes e tem algumas ferramentas que eu estou adaptando para a gente não fazer uso delas ainda, né? Pela questão da complexidade e a complexidade de encontrá-las agora também, né? Ainda que seja pela internet, eu andei pesquisando algumas coisas. Então, meus irmãos, eu estou sempre fazendo essa adaptação. Mas deixa eu fazer essa pequena revisão. O primeiro método que a gente viu, e vocês vão ver na imagem aí, o primeiro método foi o método devocional, o método mais simples, tá? Nesse método devocional, o que a gente viu é o seguinte: você precisa da sua Bíblia, logicamente, ela sempre vai ser a base, né? Você precisa da sua Bíblia, estar aberto ao Espírito Santo e você precisa estar disposto a aplicar. Então, praticamente era simplesmente isso. Você lia um pequeno trecho, uma pequena passagem bíblica, e aí você aplicava essa passagem à sua vida, né? Se você pegasse, por exemplo, para estudar Filipenses capítulo 4, onde ele fala um pouco também da questão da ansiedade, né? No método devocional, se você estivesse estudando esse texto, o que ia acontecer? Você ia aplicar isso à sua vida. Então, essa foi a coisa mais simples assim que a gente viu em termos de método. E eu acredito que é coisa que muita gente já fazia. O segundo que a gente viu, aí a segunda imagem, foi um método um pouco mais robusto, no sentido que você agora não vai pegar um trecho pequeno, né? O próximo, na próxima imagem aí, é o método de resumo por capítulo. Lembra que a gente recomendou cada um a ler 5 vezes um determinado capítulo e depois fazer um resumo guiado. Em seguida, nós estudamos... Pode voltar, por favor, na imagem. Nós estudamos o método de qualidade do caráter. Antes dessa imagem aí, nós vimos a qualidade do caráter. Então, a gente extraiu da Bíblia qualidades que são importantes para nos aproximar de Cristo, para nos tornar mais como Cristo, tá? Então, esse foi o método de qualidades. Na semana passada, a gente viu o método temático, que está a imagem aí para vocês. E a gente pegou um tema, o nosso objetivo era pegar um tema da Bíblia, por exemplo, oração. Você pega o tema e faz perguntas a esse tema, depois você vai lá na concordância, extrai os versículos e vê em que medida aqueles versículos respondem às suas perguntas. E perguntas básicas, né? Tipo, o que é oração, onde orar, por que orar e tudo mais. Hoje, nós vamos falar do método biográfico. O método biográfico, o que nós vamos extrair da Bíblia? Nós vamos aprender mais sobre os personagens bíblicos, sobre a vida de homens e mulheres que estão na Bíblia, tá? E aí, isso é importante para nós, pode suprimir a imagem aí, por enquanto? Isso é importante para nós, por quê? Porque agora nós vamos ver como que Deus se revelou para as pessoas e também através das pessoas.
A Bíblia tem tanta gente. A Bíblia, claro, conta a narrativa da história de Deus em meio às pessoas. O que aconteceu na vida dessas pessoas? Que experiências essas pessoas tiveram em suas jornadas pessoais, em suas vidas com Deus? E é interessante que seja assim, né, minha gente? Porque a gente vai e se identifica. A gente se identifica até com exemplos ruins, muitas vezes. A gente vê, por exemplo, às vezes algum tipo de ganância ou de orgulho em determinado personagem, e a gente fala assim, poxa vida, mas eu teria pensado o mesmo que ele, ou eu teria feito o mesmo que ele. E a gente vê certos exemplos de transformação que muitas vezes nos inspiram e a gente quer trazer aquilo para a nossa vida. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. A palavra de Deus, ela nos mostra, né, a importância de tudo isso, de todos esses relatos, de todas essas narrativas bíblicas, para que elas servem? E aí Paulo vai dizer o seguinte nesse texto: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Esse versículo é maravilhoso, porque você vê que Paulo, ele fala assim, tudo que foi escrito para o nosso proveito, para o nosso benefício, foi escrito para o nosso ensino. Então a palavra de Deus, ela tem um caráter didático tão grande, e a pedagogia de Deus é tão perfeita, então Deus sabe o que nos ensinar com os relatos que chegaram até nós, né? E esse ensino, ele vai ser benéfico para nós à medida que a gente perseverar, é o que Paulo fala aqui, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo. Então são requisitos para a gente se beneficiar do que foi escrito. E mais, Paulo fala assim, perseverança, bom ânimo, procedentes das Escrituras. Então, a Escritura que é a fonte de encorajamento, ela é a fonte desse ensino, ela é a fonte da onde a gente está retirando tudo isso para a nossa vida. E isso tudo vai resultar em quê? Em manutenção da esperança. Porque a gente vai pegar aí vou tomar as palavras do escritor de Hebreus, essa nuvem de testemunhas. Então nós vamos ver essa nuvem de exemplos que existem na Bíblia. O que aconteceu na vida de homens e mulheres que nós consideramos muitas vezes admiráveis, mas que foram como nós. Às vezes você pega, por exemplo, vamos pegar um personagem mais conhecido, né? Moisés. Você pega Moisés e você fala assim, poxa, tem filme sobre Moisés, e que coisa grandiosa. E ele fez, diante de Deus ali, coisas grandiosas no meio daquele povo, que coisas admiráveis. E Moisés foi chamado amigo de Deus. Quando a Bíblia se refere a Moisés, além de falar que ele era o homem mais manso da terra, né? Ele é chamado, o título que foi dado para ele é amigo de Deus. Mas muitas vezes, quando eu vejo certas reações de Moisés, não que eu perca a admiração por ele, mas eu me identifico com a humanidade dele. Uma pessoa como nós. Então nós não podemos chegar e pensar assim, tá, mas foi Moisés. Não, mas isso aí é Paulo, né? Eu não sou Paulo. E pensar que não eram pessoas como nós, sujeitas às mesmas coisas, sujeita a falhas, sujeita a erros, sujeito a omissões, pecado. Então são pessoas como nós. Então eu gosto de identificar a humanidade dessas pessoas na Bíblia. É claro que uma vez nas mãos de Deus, uma vez tendo um encontro com Deus, é claro, o próprio Jesus falou, farão coisas maiores do que eu fiz, e fizeram feitos admiráveis, mas nós não podemos esquecer que eram pessoas como nós, tá? Então esses registros bíblicos, essas narrativas da vida das pessoas, das biografias,
elas são importantes e foram escritas e deixadas, relatadas para nós, para o nosso ensino. E isso é muito importante para nós, tá? Então, nós queremos, com esse método, descobrir tudo o que nós pudermos a respeito da vida do personagem que nos interessa. Eu sei que quando a gente fala personagem, pode parecer assim um mero boneco assim na nossa mão, né? Mas não é isso. Encare essa pessoa que você escolher estudar, tenta entrar com ela na vida dela, sentir o que ela sentia, ou estar no cenário que ela estava, se identificar com essa pessoa. Existem alguns que já são preferidos nossos. Eu sei que a essa altura você tem alguns personagens bíblicos que moram no seu coração e que você se espelha nele, e alguns que vocês têm mais afinidade. Eu, por exemplo, um dos personagens bíblicos que eu mais gosto é o profeta Jeremias. Eu me lembro uma vez que eu tive, quando eu fazia seminário, o professor pediu que nós interpretássemos os profetas. E tinha que ser um profeta, assim, da nossa escolha. E a gente tinha que ir lá para frente, se vestir como se fosse aquele profeta e contar. Se você sendo profeta, você contar a sua história. E foi um exercício muito interessante, porque eu me identifiquei demais com Jeremias, a personalidade de Jeremias, a sensibilidade de Jeremias, e Jeremias ele era chamado o profeta chorão. E aí eu me lembro que eu coloquei uma roupa preta e desenhei uma lágrima assim no meu rosto, uma lágrima branca, e só para caracterizar, né? Só como se fosse um conceito, porque é Jeremias que vai escrever também as Lamentações, mas não é porque eu choro muito, não, mas é porque eu reflito muito na vida, do jeito que Jeremias refletia e se angustiava algumas vezes com as reflexões que ele fazia. Então, eu me identificava demais. Eu gosto muito de ler Lamentações, porque Jeremias, por exemplo, é um profeta que não media palavras para poder descrever sua alegria ou sua tristeza. Então tem um momento que Jeremias, ele decide não mais pregar, ele decide não mais falar porque ele está sofrendo e as pessoas não ouvem o que ele fala, e cada vez que ele fala, né, é uma característica dos profetas, né? O povo não dava ouvidos e muitas vezes maltratavam os profetas, né? Jeremias foi lançado até dentro de um buraco. E aí Jeremias reclama com Deus e ele fala assim: o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir, agora eu não vou falar mais nada. E aí ele mesmo nos versículos depois, ele fala assim: mas quando eu quis calar, é como se um fogo queimasse dentro de mim e tivesse que sair, eu não posso conter, o poder é do Senhor. É mais ou menos assim o que ele fala. Então, muitas vezes são coisas que acontecem na nossa vida, gente. Quem é que muitas vezes em situações da sua vida, em momentos, não fala assim: Deus, mas o que está acontecendo? Sabe, eu vou largar isso tudo, não vale a pena manter a fé, olha só o que está acontecendo comigo, quem nunca? Então, é um dos personagens que eu mais gosto. Eu gosto de Jeremias, eu gosto de Paulo, e tem alguns outros que a gente gosta e que não são tão comuns, vale a pena estudá-los também, tá? Então, só para te dar um gostinho, que a sua investigação dessa semana e com esse método vai ser com os personagens bíblicos, por isso que chama método biográfico. E aí, a próxima imagem que eu quero mostrar para você mostra algumas reações de pessoas, para mostrar para nós que é o seguinte: essas pessoas eram pessoas que sentiam medo, que se sentiam acuadas em determinados momentos da vida. Algumas vezes essas pessoas, elas estavam caminhando pela vida indiferentes, né, antes de ter o encontro com Deus. Eram pessoas que muitas vezes passavam por sofrimentos que a gente nem pode imaginar. Alguns sofrimentos parecidos com nossos, né? Então tem essa imagem que mostra várias pessoas ao mesmo tempo. Ela quer dizer para nós que
Nós nos identificamos com esses personagens. Nossas situações de medo, de repulsa, de preocupação, de alegria, de necessidade. Então, cada coisa que você, como ser humano, sente ou já sentiu na sua vida, a Bíblia contempla. E sabe o que eu acho mais interessante? Houve um momento em que uma pessoa, ela anotou, ela fez uma lista de todos os nomes de Deus, todos os nomes que as pessoas deram para Deus na vida. Isso aconteceu quando a gente fez um estudo aqui na igreja chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. E quando você vê aquela lista, você fala assim, poxa, eu não imaginava que existia tanto nome, né? O Deus que me vê, o Deus que me cura, tem uns que já são mais comuns, mas tem outros que a gente nem imaginava, né? E eu fico pensando que essa quantidade de nomes, ela foi dada dependendo também da experiência que as pessoas, homens e mulheres, tiveram com Deus. E elas nomearam aquela experiência. E aquela quantidade de nomes, ela alcança todas as facetas da nossa vida e da nossa própria experiência. Então, no fim das contas, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que nos vê, Deus é o Deus que salva, é o Deus que provê, mas no fim das contas, Deus é tudo que nós precisamos. Não existe nada, nenhum cantinho da sua vida, dos seus sentimentos, das suas situações, das suas emoções, nada que você possa experimentar que não esteja coberto pela palavra, que não esteja coberto pelas experiências que estão na palavra. Deus não se esqueceu de nada e Deus não desperdiça nada. Muitas vezes, por exemplo, hoje em dia, e principalmente nesse momento de pandemia e tudo mais, as pessoas têm falado muito. Primeiro começou a falar saúde do corpo, né? A questão do contágio. A gente preocupar em aumentar a imunidade, tomar os cuidados para não ser contaminado e tudo mais. Mas, hoje em dia, tem se falado muito também de saúde mental, de estado mental. Né? Vocês têm ouvido isso? Preservar a saúde mental e tudo mais. E aí eu fiquei vendo, gente, quanta coisa na palavra de Deus tem sobre isso. Parece que não. Eu gosto de alguns relatos, por exemplo, lembra do endemoniado gadareno? Né? Ali nós temos uma situação de possessão, mas que as pessoas que estavam ao redor desse endemoniado já tinham abandonado, não aguentavam ficar perto dele, né? Parecia até mesmo uma condição psiquiátrica ali, né? A forma como ele agia e tudo mais. E eu gosto quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, e o texto é tão bonito. Eu nunca tinha reparado na beleza daquele texto, que mostra que aquele homem foi encontrado em perfeito juízo, limpo, tranquilo. Eu imagino que sofrimento, que tormento esse homem passou. E quando ele estava ali já apaziguado, tranquilo, o que ele quis fazer? Ele foi atrás de Jesus, ele queria ir com Jesus. Eu também ia querer ir. Jesus trouxe para ele uma outra condição de vida, uma outra condição de saúde, sabe? E ele quis ir com Jesus. Então, eu fico vendo esses relatos, a Bíblia também traz coisas a respeito da saúde mental, a gente preservar a saúde emocional, mental e tudo mais. Então, isso é importante. Meus irmãos, você sabia que a Bíblia, ela tem mais de 3.000 personagens? Então, personagem é o que não falta. É claro que, assim, rapidamente, a gente pensa nos mais frequentes, nos mais famosos e tudo mais. Mas existem tantos outros. Quem está fazendo a maratona de leitura bíblica, e a gente já terminou mais um livro, né? A gente já terminou 2 Crônicas, começou Esdras. Mas quem está fazendo a maratona de leitura bíblica já viu gente pra caramba, né? Alguns com umas histórias curtas, alguns com umas histórias mais longas. Você vê que 2 Crônicas repete muita coisa que já foi falada em Reis,
né? Vai repetindo coisa que a gente já viu, principalmente a sucessão de reis, Israel e Judá. E aí veio fulano, que era filho de Ciclano, e aí ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, e cada um vai contando aquelas personalidades, uns passam batido, outros chamam atenção. Você acredita que nessa leitura me chamou a atenção um rei chamado Amazias? Mas me chamou a atenção porque está lá em 2 Crônicas 25:2, que diz assim, você não precisa abrir sua Bíblia aí não, está falando que Amazia, ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Isso era bacana. Quando falava assim, depois de fulano que levou o povo a pecar e fez isso e desprezou o Senhor e tal, veio fulano que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu sempre gostava quando vinha pelo menos esses para poder dar uma balanceada, né, nas coisas. Mas sabe o que eu achei interessante, Amazias? Em um só versículo, dizia assim, que Amazias fez o que era reto diante do Senhor, mas não de todo o coração. Poxa vida, e isso me deixou tão pensativa, porque eu falei, gente, já não era suficiente fazer o que era reto diante do Senhor? Ele veio de uma sucessão de pessoas que estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, mas a Bíblia acrescentou esse detalhe e não foi à toa, mas me deixou reflexiva durante tanto tempo. Amazias fez o que era reto diante do Senhor, mas não de todo o coração. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes também eu servi ao Senhor, eu fiz o que era reto, eu fiz o que se esperava de mim, mas não de todo o coração. Para mim isso foi um detalhe que me causou reflexão um tempão a respeito disso. O meu coração não estava inteiro naquilo que eu estava fazendo para o Senhor. E me levou à reflexão, e me levou à oração, um simples versículo sobre um rei de Judá que veio depois de uma sucessão e depois dele veio mais um tantão de gente. Mas olha só, me levou à reflexão. Então eu imagino que à medida que você estudar os personagens bíblicos, quanta riqueza você vai extrair dessas pessoas e dos encontros dessas pessoas com Deus e o que Deus fez na vida dessas pessoas. Então tudo isso é muito importante. Então esses são os meus personagens preferidos. Alguém tem um personagem preferido que pode compartilhar rapidamente conosco? Um personagem e por quê? Algum profeta, ou Antigo Testamento, ou Novo Testamento, que te chame a atenção e que volta e meia você volta nesse exemplo dele. Você tem um personagem bíblico preferido? Alguém? Marcos, você tem? Karina, deixa eu só te falar uma coisa, voltando um pouquinho que você falou. Essa observação que você fez aí eu não tinha feito. Mas uma coisa que me chamou a atenção também é que, assim, alguns mais para o final, né, quando vinham outros reis, né, aquela coisa toda, eles faziam o que era reto diante do Senhor, mas a questão da idolatria tinha uns que não conseguiam tirar, né? E isso me deixou, fiquei assim, com aquilo na cabeça, assim, mas ele fazia o que era reto do Senhor, mas a questão de queimar os ídolos, aí parece que já era uma coisa mais da sociedade, né? Não era uma coisa só dele também, né? Uma coisa que... Aí eu fiquei, isso me intrigou, eu falei assim, gente, ele conseguiu fazer o que era reto, mas não conseguiu acabar com os ídolos, né? Não conseguiu, como se diz, fazer o que era... Aí eu fiquei pensando, né? Poderia ser uma coisa mais da sociedade, aquilo que era para ele fazer, ele fez, mas aquilo que a sociedade não aceitou ainda, não teve aquela receptividade, né? Correto, perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. Que a gente vê que eles eram responsabilizados também pelo que aconteciam com o povo, né? Porque no relato bíblico você vê assim, fulano fez o que era mal e levou o povo a fazer o que era mal diante do Senhor. Então eu fico pensando, né, e também pela questão do tempo, né? Quanto tempo eles reinaram? Era 20, em média 20, 40 anos. Então foram enraizando costumes e tudo mais. Então, por mais que o próximo rei que sucedia, ele quisesse fazer uma reforma, por exemplo, Josias.
Josias foi aquele que encontrou o livro da lei e ele levou, né, para a profetisa Hulda, e depois ele fez aquela reforma toda e falou, gente, é isso aqui, nós que cumprir, foi junto com ele, mas pode sempre ter um ou outro que falava assim, não, eu não, agora eu não me lembro se foi Josias, acho que foi Josias que depois que tudo isso foi restaurado, ele comemorou a Páscoa de um jeito que nunca tinha sido feito mais, né? E aí ele mandou mensageiros falando que a Páscoa seria comemorada e teve gente que riu e que falou assim, que bobagem, não vou fazer, entendeu? Então não é uma coisa que só dependia dele. Marco, fala de um personagem favorito seu aí, bíblico. Meu personagem favorito? Nossa. Jesus Pode ser já é Jesus, de... né? Não, Jesus é Jesus. Tem algum outro? Claro Eu que acho que Moisés, né? Eu tenho um menino chamado Moisés, né? Eu acho que o Moisés, ele é assim, especial. muito interessante, especial, né? Tá certo. Apesar que quando eu fui escolher o nome, Moisés. Moisés, né? Tá certo. Nem um pouquinho enviesado, né? Nem um pouquinho, Não. porque o filho do Marco é o Moisés. Tá certo. Então, Moisés é o preferido. Sabe outro que eu gosto? Eu lembrei aqui agora? Cornélio. Cornélio, eu gosto dele. Eu gosto da forma como ele buscava Deus com sinceridade de coração, mesmo antes de conhecer a verdade, né? Então, quando Pedro foi anunciar, né, o caminho de Cristo para ele, ele chamou a família e tudo mais, ele estava com aquela disposição, mas ele já tinha essa abertura. Então, eu vejo da parte dele essa submissão, essa rendição ao Senhor, mesmo sem entender tudo. Depois que Pedro vai e explica para ele, então eu fiquei imaginando, porque eu já encontrei muitas pessoas ao longo da minha vida que eu olhava para elas e falava assim, essa é que nem Cornélio. Ela já está aberta para o Senhor e ela já procura e busca o Senhor, mesmo que ela ainda não entenda muitas coisas da palavra e tudo, mas ela já está aberta, aquela pessoa de paz. Que quando você procura para falar, ela já está assim, sedenta para ouvir, ela já está dócil para ouvir, porque ela já tem ali uma busca do Senhor, né? Então me chama muita atenção Cornélio. Mariana Alves, você tem algum, minha querida? Tenho sim. Um dos personagens que mais me chama atenção na Bíblia é Paulo, por causa da transformação que teve na vida dele. Eu acho incrível, ele era perseguidor de cristãos e virou servo de Deus. Se a gente olhar os textos dele no Novo Testamento, são incríveis, a dedicação que ele teve a Deus, e se você for comparar o antes ou depois, ele tinha uma vida completamente diferente, né? Como que Deus tem o poder de transformar. Para mim é sensacional a história dele. Muito bom, muito bom. Ótimo. E você fala Paulo, eu lembro de Barnabé, porque Barnabé, quando vocês falando de Paulo antes, né, o pessoal tinha até medo dele, né? E Barnabé Sim. foi aquele que puxou Paulo ali pelo braço, ali acolheu e falou, gente, olha aqui, é nosso irmão, vamos acolher Paulo. Então, você falou de Paulo, eu lembrei imediatamente de Barnabé, o papel de Barnabé, né? Barnabé, a gente vê ele com mais profundidade no livro de Atos, né? Mas ele foi o introdutor de Paulo, assim, na missão, né? Foi. Legal. Mais alguém? Tem algum personagem que quer citar e dizer para nós? Então, vamos prosseguir. Gente, então é isso. São pessoas como nós e que nos inspiram e que tiveram diversos tipos de experiências com Deus e que o relato delas está ali para nosso ensino, né? Mesmo aqueles que não são tão destacados, né? Se você pega, por exemplo, deixa eu pegar um aqui menos falado, né? Se você pega, por exemplo, a serva, nem tem nome ela, né? Alguns não tem nome, né? Vários não tem nome. Se você pega a serva de Naamã, que quando Naamã estava leproso, quer dizer, ela estava ali como serva, ela estava ali como escrava, ela podia pensar assim, esse povo
tornou o meu povo escravo, me tirou da minha casa, que morra esse homem de lepra agora. Mas ela não, ela vai lá e interfere na situação. Quer dizer, ela corre até risco, né? Que quem é que ia dar atenção a essa menina? E ela interfere e fala para Naamã procurar o profeta de Deus e tal, para ser curado. Ela se preocupa com isso. Então é muito interessante. Um outro que me chama atenção, mas esse é porque eu já li mais sobre ele, é um dos discípulos de Eliseu, do profeta Eliseu. Não tem o nome dele na Bíblia. É o discípulo que vê quando Eliseu é cercado por um exército, que aquele exército quer matar Eliseu. E ele fala assim, ai meu Senhor, o que a gente vai fazer? E ele sempre, quando ele aparece muito temeroso e com muito medo, né? Ele fica com medo e vai seguir Eliseu, aí lascou-se mesmo. Mas é interessante como que Eliseu usa a experiência dele, Eliseu, experiências com Deus, maturidade, para amadurecer esse servo. Como que Eliseu foi usado na vida desse moço, para que ele amadurecesse e tudo mais. Então, exemplo é o que não falta na palavra de Deus para a gente poder estudar, para a gente estudar as qualidades e tudo mais. Então, só que esse método, ele só vale a pena, como todos os outros, se você aplicar. Se você usar a vida daquela pessoa, tenha ela dado um exemplo bom ou um exemplo ruim, para analisar a sua própria vida à luz daquilo ali. Né? Por exemplo, a Mariana foi citando Paulo. Uma coisa que sempre me chama atenção em Paulo se chama ousadia, coragem. Né? Essa ousadia de Paulo, essa coisa de ele fazia o que tinha que ser feito, mesmo com prejuízo próprio, e grande prejuízo, né? Porque, poxa vida, ele passou por coisas, principalmente se você vê relatado em 2 Coríntios, que você fala, eu não sei se eu teria resistido até aí. Né? Eu não sei, e aí puxando minha brasa para Jeremias, eu não sei se eu já não teria dito como Jeremias, ó Deus, agora chega, não vou falar mais nada não. Você está vendo aqui, toda vez que eu falo, é isso que eu recebo. Eu estou cansado, estou muito desgastado. E Paulo fala que está cansado, mas ele persevera mesmo assim, né? Ele fala, quanto ao mais, ninguém me moleste, eu trago em mim as marcas de Cristo. Então, para uma pessoa, poxa vida, realmente, grande exemplo. Mas eu vejo isso nele, essa questão da ousadia. Eu estudei Paulo, em algumas vezes, assim, com mais detalhe, atraída pelo que havia nele e não havia em mim. Então, você pode procurar um personagem bíblico nesse sentido também, né? Às vezes você vai pegar, por exemplo, Jonas, profeta Jonas. Jonas emburrado. Jonas, ninguém me manda. Então, Deus vai e manda, ele fala, tá, pode deixar, tô indo. E parte para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Ele fica evitando, procrastinando fazer aquela vontade de Deus. E quando ele faz ainda emburra. Fala assim, Deus, para que o Senhor me mandou? Eu já sabia que o Senhor ia perdoar todo mundo no fim das contas mesmo. Me deixa em paz aqui agora. Sabe? Então, assim, a gente vai inspirado por coisas que a gente identifica e quer ver como é que Deus tratou. E também por coisas que a gente quer alvos, né? Alvos e inspirações assim na nossa vida também. Então, sabendo que existe esse tanto de personagem bíblico, o que é bom você saber? A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, que tem mais narrativas de histórias das pessoas e tudo mais, é como uma jornada ali de cada um que você vai vendo. Quando você aplica esse método, é bom que você perceba como que aquele personagem é caracterizado. Porque muitas vezes você vai saber características daquele personagem não porque ele tenha falado alguma coisa, você vai saber do narrador. E não da boca. Algumas coisas você vai saber pela boca do personagem. Outras coisas você vai saber pela boca da narração. Então você vai perceber o que se fala dele, né? Por exemplo, Jó. Quando você começa a ler o livro de Jó e estudar o personagem Jó, você já tem algumas informações que são dadas pelo narrador e que não são colocadas na boca dele, né?
você já sabe que ele é um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Então você já constrói a reputação de Jó. O narrador já te joga isso desde o início. Entendeu? Você percebeu, à medida que você foi lendo na maratona sobre os reis, sempre citava a mãe, né? E algumas vezes citava, e ela fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí você já pensava, então o menino estava seguindo o caminho dela. Então, ainda nem tinha falado nada sobre as ações desse personagem, mas já te deu um contexto, te explicando. Então, isso é tudo muito rico, tá? Então, você vai prestar atenção no que ele diz, no que ele não diz, né? Uma das histórias belíssimas, assim, para se estudar personagem, a complexidade dos personagens é o livro de Ruth. Quando você vê Noemi, quando você vê a atitude de Ruth, e o que Noemi tenta retribuir Ruth pelo que Ruth está mostrando para ela de cuidado, de carinho e tudo mais. Então, você estudar essas coisas é muito interessante. Então, você vai estudar as falas do personagem, você vai estudar o que se diz sobre ele, você vai estudar também as ações. Muita coisa dos personagens vai estar nas ações deles, o jeito deles agirem. Por que que eu, quando estava estudando mansidão, por que que eu ri por dentro quando falou que Moisés era manso? Eu ri por dentro porque eu não conseguia imaginar que um homem que bateu lá na pedra, que já estava por aqui, acho que eu também já tinha, sei lá, com aquele povo teimoso, eu não conseguia imaginar essa descrição, falar que ele era o homem mais manso da terra. Né? Quando ele desce e fica bravo porque o pessoal fez o bezerro de ouro e derrete, faz o povo beber, eu não consigo ver nisso mansidão, né? Mas depois eu vi um trabalho de Deus na vida desse homem. Então é um personagem a ser estudado também. E tantos outros. Então isso, meus irmãos, é importante para nós, tá? E a Bíblia, ela descreve muitos detalhes. É claro que alguns você não vai ver tanta coisa, mas você vai ver um versículo que vai te chamar atenção, igual esse que eu te falei sobre o rei Amazias. Ele serviu o Senhor, mas não de todo o coração. Eu falei assim, poxa, se isso está registrado, como que faz diferença, né? Será que isso seria dito de mim também? E ela então serviu o Senhor, mas não de todo o coração dela não estava ali de maneira integral. Então é uma coisa para a gente pensar, tá? E aí agora a gente vai ver realmente como fazer um estudo, tá? E aí a gente vem no formulário que a gente vai preencher. Eu quero mostrar aqui o formulário, cada uma das etapas, só mostrar e depois a gente vai falando uma por uma, tá bom? Nesse método você também vai precisar da concordância. Então, é um que a gente continua precisando dele. Então, você está vendo aí 6 etapas. Algumas você já conhece. Então, nós temos o personagem, referências, informações. Eu coloquei um asterisco dizendo evite comentários, eu vou explicar por quê. Informações, complementos, conclusão e aplicação. Tá? Então, essas aí são as nossas 6 etapas que nós vamos preencher para agregar à nossa forma de estudar a Bíblia. Mais um método, mais um tipo de estudo para o seu portfólio, tá? E aí, pensando primeiramente, pode retirar a imagem se quiser, eu vou falar uma por uma agora, tá? Personagem. Claro que aqui a primeira coisa que você vai fazer é estabelecer quem você vai estudar. Sempre você vai tomar um cuidado, que é o seguinte, não se esqueça que existem nomes repetidos na Bíblia, que não se referem à mesma pessoa, e existem nomes diferentes para a mesma pessoa, tá? Isso aí é um cuidado que você vai ter que tomar quando você for até a concordância, porque a concordância vai te mostrar os versículos sobre aquele personagem. Mas você vai selecionar só aqueles do personagem que você está estudando. Que exemplo que eu vou te dar? Pedro, tá? O apóstolo. Quem pode me dizer outros nomes de Pedro? Rapidamente. Quem sabe outros nomes de Pedro? Você sabe, Marco?
Você sabe outro nome de Pedro? Pedro apóstolo. Cefas. Cefas. Muito bem, irmã Rosa respondeu aí para nós. Cefas, ele também é chamado de Cefas, mas ele ainda tem um outro nome, Simão. Então, você tem que saber que Pedro tem essa característica, porque ele também é chamado de Cefas, e ele também é chamado de Simão, e ele também é chamado de Pedro, então, mas tudo se refere à mesma pessoa. Então, você tem que prestar atenção nisso quando você for estudar um personagem. Por outro lado, você precisa saber que tem personagens que tiveram um nome mudado. Por exemplo, Jacó, o nome dele foi mudado para Israel, por causa de uma mudança até mesmo de caráter e de personalidade. Porque Jacó significa enganador. E aí o nome de Jacó foi mudado para Israel. Outra pessoa que teve o nome mudado, mas aí por uma situação totalmente diferente, foi os amigos de Daniel, né, e o próprio Daniel, quando eles foram levados para a Babilônia. Você conhece Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esse é o nome que foi dado para ele pelos caldeus, pelos babilônicos. Porque o nome mesmo deles, o nome, né, de origem de Israel, é Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome deles. Então, você tem que prestar atenção também, quando você for estudar um personagem, essas mudanças. Vocês viram, por exemplo, que Abraão, antes, era chamado de Abrão, com um A só, Abrão. E depois o nome dele foi mudado para Abraão. Na época que era com um A só, Abrão, a esposa dele era conhecida como Sarai. Depois que ela é conhecida como Sara. O próprio Paulo, né? Você vê o nome Saulo e depois o nome Paulo. Então, são coisas que tem que chamar atenção. Agora, outra coisa é prestar atenção que existem várias pessoas diferentes com o mesmo nome. Se você pegar Maria, existem 7 Marias, tá? E muitas vezes a gente mesmo se confunde, né? Qual que era Maria Y, a Maria Madalena era qual que era a outra Maria? Então, existem 7 Marias, você tem que se certificar que você está estudando a Maria certa, a Maria que você quer, tá bom? Nos versículos. Jonatas, por exemplo, eu vi aqui, existem 15 Jonatas. Se eu te falo Jonatas, você vai pensar no Jonatas, amigo de Davi ali, filho de Saul, aí vai ser o mais destacado, mais comum, né? Mas existem 15 Jonatas na Bíblia. Então, quando você joga na concordância bíblica, você pode jogar nomes também, que você vai encontrar referências àquele nome na Bíblia, tá bom? Tiago tem o Tiago, irmão do Senhor, tem um outro Tiago que é apóstolo, né? Então, a gente sempre tem que saber de quem que a gente está falando. Então, isso com relação ao personagem, tá? E aí, umas dicas para você escolher o personagem, você pode escolher alguém que tenha um ponto fraco, que você também tenha. E isso é interessante. Você também pode escolher algum que tenha algum ponto forte que você quer, né, estudar, que você quer conhecer mais, que você quer aprender mais, tá? E aí você quer se colocar nas mãos de Deus, para que Deus permita que, à luz desse estudo, você faça ajustes na sua vida. Não é simplesmente para você ter um repertório de biografias da Bíblia, mas o seu objetivo é aplicar, tá? Então, agora saindo da fase do personagem, você tem que fazer as referências. E aí você vai precisar da concordância, tá? Você escolheu o personagem que você vai estudar? Você vai para a concordância para poder achar quais são os versículos que falam a respeito daquele personagem. Porque ele vai aparecer, pode ser em trechos pequenos, pode ser em trechos de livros diferentes, pode ser em trechos longos. Por exemplo, se você pega o que a gente chama de ciclo de Elias, né, em 2 Reis 17, se não me engano, de 17 a 21, você vai achar Elias. Elias tendo que lidar com o rei Acabe, aquela coisa que era casado lá com a Jezebel, não, com quem que Acabe era casado? Esqueci o nome dela. Com uma mulher lá que dominava ele, que
e que seguia outros deuses, seguia Baal, aquela coisa toda. E então você vai achar Elias em vários pontos da Bíblia, você vai ter muito mais informações sobre Elias, né, do que você teria sobre outros, tá? Então, por isso que é importante você pegar esse nome, jogar na concordância e ver quais são os trechos em que ele aparece. E aí, já que você está estudando uma pessoa, né, pega tudo. Pega todas as referências que você encontrar sobre aquela pessoa. Se certifique se é de fato aquela pessoa que você tá procurando de fato, tá? E aqui, depois que você juntou todas as referências, agora a gente passa para a próxima parte, que são as informações. E as informações, você vai colocar tudo que você viu que é importante sobre essa pessoa, você vai reunir. Procura reunir isso de maneira ordenada. Ordenada em que sentido? Pode ser até numa cronologia, assim, sabe? Se tem informações sobre o nascimento, coloca, sobre a infância, sobre lugares que ela viveu e tal. Eu quero dar parar um pouco mais as informações, mas antes disso é o seguinte, evite, num primeiro momento, buscar comentários, tá? Mesmo que sua Bíblia tenha comentários sobre aquele personagem, não leia isso agora. Sabe por quê? Porque é uma investigação sua. Então, não se contamine nesse momento, não estou falando que os comentários não são importantes. Por exemplo, lá em casa tem um livro que traça o perfil biográfico dos 12 discípulos. Então, fala de cada um, de onde veio, coisas até que são extra bíblicas, que eu quero dizer assim, não estão na Bíblia, mas vêm de registros históricos, que você não saberia só pela leitura da Bíblia. Você está entendendo? É muito interessante, por exemplo, se você estiver estudando Tomé, você vai lá, você acha coisas que você nem sabia sobre Tomé, mas eu te peço que nesse momento não faça isso, porque a investigação é sua. Torne uma investigação pessoal, diante de Deus. O que a Bíblia diz? O que tem de registro na Bíblia sobre aquele personagem? Ainda que a sua Bíblia seja uma Bíblia de estudo, e geralmente as Bíblias de estudo trazem mais informações, né, no rodapé e tudo mais, não procure isso agora, tá? Então, no primeiro momento, você só vai se ater como um detetive, espírito investigativo, aos rastros que estão na Bíblia. O que se diz sobre ela, o que ela diz e o que a Bíblia fala, tá bom? E aí, nessa questão das informações, eu vou pedir para colocar uma outra imagem, que é a imagem de que tipo de informação você vai colher, tá? Só para te dar umas dicas do que fazer. Que tipo de informação você vai colher? A primeira coisa que você vai fazer, a próxima imagem aí vai mostrar, é a questão da reputação. Reputação, personalidade, fatos importantes e a vida espiritual. É esse tipo de pergunta, esse tipo de pista que você vai procurar nos versículos que você lê sobre aquela pessoa. Reputação. Quando a gente pensa em reputação, a gente pensa geralmente o que se diz da pessoa, né? Que reputação, que fama que ela criou ali ao redor dela. Então você vai ver o que Deus fala da pessoa, se tiver, né? O que Deus fala? O que o narrador fala? O que as pessoas ao redor dela falam? Tá? O que se fala dela na casa, na comunidade? Então, você vai procurar reputação. Personalidade. Você vai ver no relato e nos relatos, é importante que você leia tudo que você achar de uma vez, para você ter uma visão não só do todo, mas também das partes. Então, você vai perceber também. Algumas vezes vai dizer, igual Moisés fala, ele é manso. Mas algumas vezes não vai dizer, mas você vai perceber como que ela reage à frustração, como ela reage ao sucesso, como ela lida com as outras pessoas, que tipo de pessoa ela é. Você vê, por exemplo, Ana, que falava que era uma mulher triste. Era uma mulher tristonha. E a gente vê que tinha lá os motivos dela, né? Ela não tinha filhos, ainda tinha lá a segunda esposa lá, que ficava, a segunda esposa de Eucana, que ficava cutucando ela e rindo dela, porque ela não tinha filha, aquela coisa toda. Então a gente vê que Ana tinha um semblante triste, ela é uma mulher entristecida.
mas não foi triste mais depois que ela buscou o Senhor, e o Senhor se agradou dela, tá? Então você vê um pouco de personalidade. Fatos importantes, que eventos aconteceu na vida dessa pessoa, o que ela fez, então aí você coloca em ordem organizada, para te dar um panorama. E vida espiritual, com certeza. Essa pessoa já tinha uma vida com Deus, ela não tinha uma vida com Deus, ela teve um encontro com Deus, ela aceitou esse encontro com Deus ou não aceitou, como que ela reagiu, o que ela fez, tá? Então, na parte de informações, é isso aí que você vai colocar, tá bom? E aí, sempre lembrando, não procure nesse momento comentários, porque também é muito fácil, o comentário já vai te dar tudo mastigado, né? E na verdade você está trabalhando aqui como um pesquisador, como um estudioso da palavra, como um pesquisador, como um investigador. Então você vai fazer esse Karine, trabalho. Diga, Marco. eu acho também que às vezes, se quando você fica mais preocupado já pegar a coisa pronta, eu acho que você impede um pouquinho do Espírito Santo falar alguma coisa, né? Porque às vezes você está tão envolvido ali, aí você acaba, passa despercebido, você já pegou aquilo mastigado, e aí aquilo que poderia ser pessoal mesmo, você acaba perdendo. Exato. E uma coisa que você não deve esquecer é que comentários são comentários, É, né? Então, já que você vai investigar, aí pensando num outro nível, tá? Se você começar a investigar comentários, você não pode se ater a uma palavra só. Aí você tem que ter vários comentários e ver o que vários autores falaram sobre isso, porque nem todos podem ter tido a mesma percepção, tá? Então é muito importante. Então são essas informações que você vai colher com relação aos seus personagens. Eu estou me lembrando aqui de um personagem que me chama muita atenção quando a gente lê Juízes, que é Sansão. E aí eu fiquei lendo Sansão e me dá uma irritação de Sansão. Eu fico pensando assim, poxa, o homem do cabelão, né? Porque ele é colocado ali como juiz e a gente vê que a escolha dos juízes e tudo mais é graça de Deus, né? Não tem questão de mérito ali, não. Porque quando eu leio Sansão, eu fico vendo, esse homem está no livro certo? Porque ele me dá uma antipatia, Sansão, porque ele é todo... Não, sério, pega a parte de Sansão, eu quero aguçar a sua curiosidade e lê. Você vê ali um homem vaidoso, mimado, Karina, pensando, né, se eu tivesse que fazer meu estudo sobre Sansão. É porque eu quero essa, falando com os pais, o jeito que ele fala com os pais dele, querendo as coisas, sabe? Eu quero essa mulher, não, eu vou casar com ela mesmo, contando vantagem daqui e dali, e ele importa demais com o que as pessoas pensam dele, tipo assim, ele quer agradar, ele quer chamar atenção, e aquela coisa toda. Eu falo assim, gente, mas que poxa vida, né? Deus sabe o que faz. Eu não sou Deus para escolher. Mas eu fiquei intrigada com Sansão uma época. E isso tudo é muito rico, sabe? Isso tudo é muito rico. E me chamou atenção para certas coisas também, como vaidade, como querer chamar atenção, como orgulho, como se considerar assim a última bolacha do pacote, aquela coisa toda. Então, cada personagem vale. Depois que você fizer isso, essas informações, vêm os complementos. O complemento é o seguinte, é você perceber como que outras passagens bíblicas se cumprem na vida daquele personagem. Eu citei, por exemplo, Ana. Quando eu penso em Ana, sabe que outros versículos que não têm nada a ver com Ana vêm na minha mente. Por quê? Sabe, quando eu penso na vida de Ana, nela sofrendo, né? E tudo mais, e depois ela recebendo de Deus, ela buscou justamente quem tinha que buscar, que foi o Senhor. E aí eu complementaria o estudo de Ana com aquele salmo que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando eu vejo a história de Ana, eu me lembro desse versículo, sabe? E olha que quando eu vejo a história de Ana, eu me lembro de outra história que não tem nada a ver com Ana, mas que eu vejo um pouco disso na personalidade de Ana, porque Ana, ela queria um filho, ela sofria porque não tinha um filho, depois ela teve um filho e entregou esse filho. Então ela foi capaz de abrir mão daquilo que ela mais queria. Porque depois de desmamado, Samuel foi viver com Eli. Poxa vida,
esse desprendimento de Ana me lembra o próprio Abraão, disposto a sacrificar Isaac. Sabe? Me lembra também Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles falam assim, quero o Senhor me dê isso ou não, eu vou servir. Então, essa abnegação de Ana, esse desprendimento de Ana, me chama muita atenção. Então, eu vejo outras conexões que não falam de Ana, mas que me chamam a atenção. Entende o que é o complemento? O complemento você estudou aquele personagem, aí você fala, olha, bem que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, que o orgulho precede a queda. Isso se cumpriu na vida desse personagem aqui. Ou seja, o orgulho precede a queda, não tinha nada a ver com o estudo do personagem, mas foi um outro versículo que complementa essa história. Fica claro isso para os irmãos? Então, o complemento é nesse sentido, tá? Te lembra outras coisas. Por exemplo, quando você estuda a história de Daniel, você percebe muita, mas é muita semelhança com a história de José do Egito. Muita semelhança, sabe? Aquela coisa ali de estar numa terra estranha e de passar por algumas injustiças, a integridade física dele ser ameaçado, mas ele se torna grande, ele se torna confiável, ele se torna referência ali naquela terra, ele se torna... Enfim, você vê muita semelhança. Então, percebe que como estudar as biografias bíblicas te ajuda a ter um panorama, te ajuda a entender a palavra também, te ajuda a aplicar, te ajuda a conhecer, tá? Então é isso, depois vem os complementos. Finalmente você vai escrever uma conclusão, tá? Uma conclusão que significa o que eu aprendi. Que lições eu tiro aqui da vida desse personagem? O que eu aprendi? Se eu pego, por exemplo, a vida de Cornélio e vejo... Cornélio era um cara assim que... Primeiro você vê Cornélio, ele ajudando, ofertando para o pessoal, né? Para a igreja de Deus lá, a igreja primitiva. Então, na conclusão, eu falo assim, poxa, eu aprendi que a gente deve contribuir. Cornélio fazia isso. Sem ninguém falar nada, ele tinha uma consciência de contribuição. Então, ele contribuía com seus bens ali para a igreja primitiva. Depois, além de contribuir, Cornélio, ele era um homem de paz, ele é um homem da comunhão, né? Tanto que ele é chamado filho da consolação, né? Ele é um homem da comunhão. Quando todo mundo não queria receber Paulo, foi Cornélio que recebeu. E Cornélio que introduziu. Que lição que eu tiro disso? Às vezes tem uma pessoa na igreja que eu percebi, não me interessa se outros não perceberam, mas eu percebi que ela não está integrada. Eu me aproximo dela. Eu não fico falando assim, mas ninguém aproximou. Não, eu puxo para mim. Eu percebi. Então, eu que vou aproximar e vou fazer, às vezes, de Cornélio ali, e introduzir essa pessoa, e ser uma referência para aquela pessoa e tudo mais. Então, na conclusão, você vai colocar as principais lições que você aprendeu com relação àquele personagem, tá? Seja um personagem bom, admirável, seja um personagem que não seja tanto. Irmã Rosa, pode falar. Karina, pelo que eu notei aqui antes que você falou, esse personagem que você falou aí agora não seria o Barnabé, não? É Barnabé. O Cornélio foi lá atrás, né, quando Pedro foi. E Barnabé que deu o apoio para o Paulo, não foi? Foi, irmã, obrigada. Obrigada mesmo. Nossa, confundi os nomes. É Barnabé. E Barnabé que é o filho da consolação, oh, meu Deus. Cornélio é aquele que se converteu quando Pedro pregou. Obrigada, irmã. Fez toda a diferença aí. Barnabé. Era seu nome, Barnabé. Natural de Chipre. Tem até uma musiquinha para ele. Então, isso mesmo. Você vai colocar todas as lições que você aprendeu no estudo daquele personagem. E eu estava dizendo, não pega só gente bacaninha e tal. Pega um Nabucodonosor também. E a gente aprende muito com a vida dele. É um homem que, no livro de Daniel, você vê uma parte que ele fala assim, ele abre os... Eu imaginei, né? Eu imaginei a cena na minha cabeça. Ele abrindo os braços assim no palácio, falando assim,
Eis a Babilônia que eu construí com as minhas mãos para a minha própria glória. E ele fala isso antes de ficar louco. Porque depois você vê que Deus pesa a mão sobre ele e ele vai comer capim lá ele perde o juízo, né? E depois que ele recobra o juízo, ele reconhece que Deus é que é soberano sobre todas as coisas e não ele. Então pega outros exemplos também, né? Um que me causou também um tumulto na hora que eu estava estudando Crônicas foi um tal de Senaqueribe. Senaqueribe foi de uma arrogância, esse cara não era do povo de Deus, não. E ele chega para Ezequias e fala assim, Ezequias, você está louco? Eu vou tomar o povo, eu vou tomar seu reino, porque nenhum outro Deus, não adianta você falar comigo que vocês têm um Deus, tarará, porque nenhum outro Deus de nenhuma cidade que eu tomei foi capaz de evitar. Nenhum Deus impediu que o povo caísse nas minhas mãos, não é o seu que vai. Então Senaqueribe vai afrontando, como se fosse Golias. Ele vai afrontando Deus vivo e tal, até que Deus fala por boca de um profeta lá um negócio com ele, que esse homem perde até o rumo de casa. Mas você pode estudar toda essa arrogância de Senaqueribe. E Senaqueribe tinha motivos para falar o que ele falou. Ele não conhecia o Deus de Israel mesmo. E todas as cidades que ele chegou também falaram, a gente tem nosso Deus aqui. E caiu todo mundo na mão dele. Então ele tinha evidências de que dessa vez seria da mesma forma. Então estuda todo mundo, tá? Não pega só aqueles assim. Acho que todo mundo tem sempre, tá na palavra de Deus, tem ensino e tem lição para nós. E por fim, claro, a aplicação. Então a aplicação a gente já sabe desde o primeiro método, todo método tem aplicação, que é diante disso o que você vai fazer. Como que você vai aplicar isso na sua vida? De maneira concreta, de maneira mensurável. Eu sempre insisto, tá? É qual tarefa você vai se dar com relação à luz daquele ensino que você teve, tá? Sempre de uma maneira muito concreta. Não é só, com ele eu aprendi a não ficar ansiosa e não sei o quê. Não. Eu não vou ficar ansiosa quando determinada coisa acontecer, eu vou, sabe? Se dar uma tarefa muito prática, muito concreta aí com relação a isso, tá? E aí a gente já vai caminhando para o final. Vimos aí todo o formulário, o que a gente tem que anotar a respeito do personagem que a gente escolher, tá? E agora eu vou te dar sugestões. As sugestões. Claro que você não precisa, repito, seguir o que eu estou falando aqui. Você pode escolher os seus próprios personagens. Mas eu vou te dar algumas sugestões. Primeira, Maria Bethânia. Não é Maria Bethânia, Maria de Betânia. Né? Porque é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Porque, como eu falei, tem várias Marias. Estuda essa Maria aí, essa Maria que estava sempre aos pés de Jesus, não vou ficar dando spoiler aqui não, mas você já sabe. Então, estuda tudo sobre ela. O que você pode aprender com Maria? Estevão. Engraçado que Estevão, às vezes, fica de lado. Eu quis trazer ele para frente aqui. Estevão, que é o primeiro mártir. O primeiro que é apedrejado, e vocês vão ficar curiosos de saber quem é que estava junto lá, vendo Estevão sendo apedrejado, que depois de muitas leituras que eu percebi, olha quem estava lá, mas não vou falar quem não, alguns já sabem. Caleb, estudem Caleb. Caleb é aquele cara forte que falou assim, não, eu estou disposto a entrar na terra prometida, eu estou com o mesmo vigor de 40 anos atrás, e vamos lá, e é isso aí. Ruth é apaixonante, apaixonante. E aqui você já tem referência demais, que você tem um livro inteiro para ter coisas sobre Ruth. Mas é um livro curto, né? Relativamente curto. Acabe. Vamos pegar só gente boa, não. Acabe é um rei aí que foi casado com a mulher lá. Gente, que nome que é, meus irmãos? Quem lembrar aí, irmã Rosa, que é sempre minha assessora para as dúvidas, quem que era a esposa de Acabe? Eu acho que está em 2 Reis 17, se você puder ver aí, porque... É o mesmo que você falou, Karina. Jezabel. Jezabel. E como é que chama a mulher que Davi cometeu adultério? Betsaba, não? Betsaba. Aí, ó, tá vendo? Betseba. Eu fiquei Betseba, confundida.
Eu fiquei confundindo esses dois nomes, então quando saiu Jezabel da minha cabeça, Jezabel. eu pensei que fosse Betseba, que eu tô assim, não, tô confundindo essas duas mulheres, mas também é uns nomes que a gente não... Tem hora que a gente confunde mesmo. Jezebel é essa mulher mesmo, né? Então Acabe era Nossa, quando você lê a história de Acabe e põe Jezebel no meio, que ela tem um papel incrível na vida desse homem, como frouxo, então você fica assim, então estuda a vida de Acabe, e ele é medroso, ele é medroso. Ele parece que fica meio acobertado assim por Jezebel, achando que o poder de Jezebel que vai dar uma aliviada na situação dele. Enfim, se eu for ficar falando, porque também é outro que fica me intrigando, fica na minha cabeça esse Acabe. Tá bom? Então, Maria de Betânia, Estevão, Caleb, Ruth e Acabe. Essas são as minhas sugestões para vocês se aprofundarem na vida desses personagens e colherem muitas lições boas e negativas também, coisas para a gente evitar, coisas para a gente perceber, porque muita coisa está em nós também, tá? Às vezes, aquilo que mais nos irrita, né? A gente fica vendo na vida do outro assim, mas são, como se diz, né? Às vezes a crítica é uma confissão, né? A crítica também pode ser uma confissão. Então, é isso. Você vai se identificando aí, vendo as coisas na vida de personagens. Tem uns que têm nome, tem outros que não têm nome, mas que valem a pena ser estudados. Tá bom? E aí, aplica os métodos. Olha quanta riqueza você já tem até aqui. E, repetindo, nós temos mais 3 aí pela frente. Tá? Nós vamos orar, encerrando essa nossa EBD de hoje. Agradeço a presença de todos. Passem à frente essas mensagens, tá? Passem adiante. Não guardem os estudos só para vocês, não. E os estudos que vocês fizerem, vocês mesmos, pessoais, aplicando os métodos, eu tenho certeza que vai existir momentos em que Deus vai permitir que você compartilhe com outras pessoas, se é que você já não compartilhou. Deus te dá a oportunidade de você usar o que você estudou. Não estou falando formalmente, assim, num estudo, não. Estou falando numa conversa. Numa conversa, às vezes, com outra pessoa que crê em Cristo e que tem algumas dúvidas, numa conversa com uma pessoa que não crê em Cristo e que você aproveita aqueles exemplos e aquele estudo que você fez. O objetivo é esse, meus irmãos. Não é igual a consolação, né? Lembra que Paulo falou, o consolo de Deus vem sobre nós, para que aquele consolo que a gente recebeu, a gente transfira para outros. Então, você é só um meio. Então, a mesma coisa os estudos que você está fazendo, ou os estudos que você tem acesso, ou as palavras que você tem acesso, elas chegam até você para fluírem para outras pessoas, tá bom? Então, vamos orar para a gente encerrar aí o nosso estudo de hoje, lembrando que às 18 horas nós estaremos de volta com o culto, tá? Gostei da participação, gente, participem mesmo. Outros que não participaram, eu encorajo a participar, abre seu microfone, fala, comenta. Isso aí é muito rico, né? É muito rico, faz toda a diferença, tá bom? Ô, irmã Rosa, você pode orar para nós, por favor, encerrando? Abre seu microfone aí, isso, e ora para nós, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia, nós te louvamos por essa bênção da palavra que o Senhor nos trouxe. Deus, ela é uma palavra que nos enriquece, que nos proporciona, Senhor Deus, o crescimento no Senhor. Peço a sua bênção para a Karina, que é a nossa mestra, a nossa professora, tão capacitada que o teu Espírito Santo usa ela para nos mostrar naquele momento que nós precisamos de crescimento e mudança e transformação nas nossas vidas. Abençoa esta vida, Senhor Deus, com a saúde, com a paz e com a alegria do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, te agradecemos por todos que participaram, porque foi bênção para todos nós, assim eu creio. Amém. Amém. E que mais tarde nós possamos participar, Senhor Deus, juntamente com a adoração e o ensino da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, meus queridos. Tenham um bom dia e até mais. Deus Amém. abençoe. Amém.